estão ouvindo? Vocês estão ouvindo isso? Que barulho! Nossa! Muito barulho! Gente, vocês estão ouvindo essa barulheira desse trânsito? Buzina para cá, buzina para lá. Vocês ouviram o caos que é um trânsito, que são as ruas, todo esse barulho, todo excesso de barulho? É isso que nós vamos tratar hoje na nossa aula. Bem-vindo a mais um encontro do saber, certo? Então, o que é que nós vamos falar hoje desse barulho, ou seja, o excesso de barulho que tem nos ambientes, que nós chamamos de poluição sonora. Isso que nós acabamos de ouvir, toda essa barulheira bem alta, nós chamamos de poluição sonora. Nós já falamos isso na nossa aula. Na nossa aula, quando estávamos em sala, quando vocês estavam bem afoitos, um falando daqui, outro falando dali e falando em volume bem alto, todas as vozes juntas falando alto, gera uma poluição sonora. O que é uma poluição sonora? O que é? É aquele excesso de barulho, ou seja, aquele montão de barulho de várias naturezas, barulho de trânsito, barulho de vozes, barulho de som alto, vozes altas. Isso tudo nós chamamos de poluição sonora. E a poluição sonora faz bem à saúde? De maneira nenhuma. A poluição sonora não é saudável. Porque, olha só, afeta a nossa audição. Nossa audição, gente, tem um limite de barulho considerado saudável, ok? Então, nossa audição, para se manter saudável, tem um barulho limite. E ela é medida. Esse barulho que acontece nos ambientes, barulho de carro de som, de buzinas, de vozes altas, aqueles fones que muita gente, vocês, eu, nós gostamos de colocar aqui no ouvido e gosta de ficar horas, principalmente o volume muito alto. Isso aí é prejudicial à sua saúde auditiva. Com o tempo, o que é que vai acontecer? Com o tempo você vai começar a ouvir menos, você vai perder a sua audição. E dependendo da insistência de você permanecer muito tempo em lugares barulhentos, a pessoa pode perder a audição permanentemente, ou seja, para sempre. Ela vai chegar um tempo que ela não vai mais ouvir nada. É aquela palavra que a gente usa, surdo. Ela não vai mais conseguir ouvir nada. De tanto ela ultrapassar o limite permitido, que nós temos um limite permitido para poder ouvir barulhos, para não causar danos à nossa audição. Tem um limite. Quando a gente vai medir o tamanho das coisas, nós não medimos por metro, nós não medimos por centímetro, não é isso? Então, o som, as ondas sonoras, ela também tem como ser medida, é por decibéis. Isso, que quando a gente pegar o nosso livro para começar a responder, vocês vão observar lá, tem um D e um B, se chama decibéis. Decibéis é como se mede aquela intensidade do barulho. Aquela intensidade do barulho é medido em decibéis. E qual é o limite que até onde nós podemos ouvir o mínimo, o limite mínimo que nós podemos ouvir sem prejudicar nossa audição?
é 85 decibéis. Até 85 decibéis dá para a gente levar sem prejudicar a nossa audição. Agora, só apenas se eu estou ouvindo determinado barulho, se eu estou num ambiente e o barulho ele atinge até 85 decibéis, eu só posso ouvir esse barulho por dia durante 8 horas, até 8 horas, porque é o limite permitido que a nossa audição consegue atingir sem tantos danos no nosso canal auditivo. Para se aumentar, quanto mais aumentar o decibéis, a gente tem que diminuir a quantidade de hora, de tempo que a gente permanece naquele lugar, tá certo? Para que a gente não tenha danos no nosso aparelho auditivo. Agora, você já pegou o seu módulo 3? Não, vá lá, corra, pegue lá o seu módulo 3, que a gente vai ver tudinho agora. Vamos lá, pegue o seu módulo 3. E aí, entenderam bem o que seja a poluição sonora? Eu acredito que sim. Depois que vocês ouviram aquele barulhão, né? E que a gente falou do barulho que ocorre em sala de aula, quando vocês estão muitíssimo empolgados, é uma poluição sonora, gente. O que a gente pode dizer que poluição sonora é aquele excesso de barulho, é aquele barulho tão forte, intenso, que eu já observei o seguinte: quando vocês vão brincar no parquinho, na hora do lanche, depois do lanche que vocês vão brincar, ficam naquele corre-corre, naquela gritaria no parquinho, aquilo ali é uma poluição sonora fora de série. Se a gente for se a gente for medir os decibéis que a tia já explicou, é aquela quantidade de barulho permitido que a nossa audição consegue permitir, certo? Então, inclusive, gente, nos celulares tem aplicativos que você pode baixar. Eu baixei no meu. Um dispositivozinho que a gente consegue medir o volume de barulho do ambiente. Vocês sabiam disso? Eu baixei o aplicativo para medir o barulho do ambiente. São decibéis. Então, a poluição sonora é o excesso de barulho do ambiente, que pode ocorrer de maneiras variadas, certo? E veja só o que acontece. Aqui tem uma manchete só, olha. Perda auditiva começa cada vez mais cedo. Olha, o que é a perda auditiva? É a pessoa perder a sua audição, ela não conseguir ouvir mais devido à intensidade do barulho. Olha só, overdose sonora do dia a dia põe nossa audição em risco. Olha só, overdose quer dizer uma grande dose, uma superdose de barulho. Uma superdose de barulho no nosso dia a dia põe a nossa audição em risco. Quer dizer, nossa audição está correndo risco toda hora, o tempo inteiro. Por quê? Por causa dos fones de ouvido que a gente coloca o dia inteiro em volume alto. Uma TV que a gente gosta de assistir em volume alto. Aquele som, o aparelho de som da sua casa, da minha casa, que eu vou ouvir aquela música que eu gosto, eu coloco o som total, ali está prejudicando a sua audição. E vários outros barulhos também, juntando todos esses barulhos, isso vai acarretar o quê? A perda auditiva, é o que está falando essa manchete, tá certo? Vamos ver aí mais a seguinte, um pouquinho. Aqui tem uma perguntinha para vocês, olha só. Para você, o que é poluição sonora? O que é? Estão lembrados que nós ouvimos no início da nossa aula, aquele barulho de trânsito, buzina e tudo mais, todo aquele barulhão do trânsito, mas a poluição sonora não acontece somente no trânsito. Dentro da nossa casa também acontece. O barulho do liquidificador, do secador da mamãe,
certo? A panela de pressão também, ela emite ondas sonoras, quer dizer, barulho, o rádio, muitas coisas dentro da nossa casa e fora da nossa casa permitem também ter poluição sonora. Olha só, olha. Eu só vou lembrar o que a tia já explicou. Olha. Carros de som, que chamam paredões, né? Aqueles paredões que, principalmente quando tem 4 paredões numa rua, com aquele som de mala papocando ali, gente. Ele está papocando sua audição. Você está perdendo sua audição e você nem sabe, certo? Obras em construção, barulho de martelo, de furadeira, terrível barulho de furadeira, certo? De britadeira, desse monte de coisa, também acarreta poluição sonora. O tráfego intenso de veículos foi o som que nós iniciamos nossa aula, o barulho de trânsito. Boates, quem vai para boates, adultos ou adolescentes que frequentam boates, que é aquele som estrondoso que ninguém escuta ninguém. Nos bares, que tem som de música, muitas pessoas falando alto por conta da música. Sirenes de ambulância também, aquele barulho. As sirenes de polícia, o televisor, o aparelho de som em volume alto, fones de ouvido, tudo isso aqui foi o que a tia falou para vocês, que nós estamos expostos a todo esse barulho em grande intensidade. E quando a gente fica durante muito tempo ouvindo todos esses barulhos citados aqui, num volume maior que 85 decibéis, aí aquela luzinha vermelha da saúde começa a piscar, porque nós estamos correndo perigo sério de perder a nossa audição, de começar a não escutar nada ou começar a escutar as coisas bem devagar, a gente ter necessidade de que o outro fale mais alto porque a gente não está conseguindo ouvir, certo? Isso aí é devido a tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui, certo? Então, vamos a seguir, vamos adiante. Que isso aí a tia já explicou. Olha que interessante, que a gente não sabe. Vocês lembram que eu falei o que é dB? dB é decibéis. Decibéis é a medida do som, a intensidade do som, certo? Então, olhe só quanto vale, quanto mede o som de cada coisa que a gente não sabia. Olha, o tic-tac do relógio, aquele relógio que tem na sua casa, que fica marcando as horas, aquele relógio a pilha que fica lá na parede ou fica em cima de um móvel. Quantos decibéis ele emite? 20 decibéis. Não é tanto, né? Não dá para prejudicar. Uma conversa normal, onde as pessoas estão falando baixo, num volume bem legal, que dá para entender. São 60 decibéis. O tráfego intenso de veículos, quando está aquele trânsito enorme, buzina para lá, buzina para cá, mas as janelas do carro onde você está fechada. Dentro do carro dá 85 decibéis, que é o mínimo que nossa audição suporta. O mínimo que nossa audição suporta é 85 decibéis, certo? O secador de cabelo, olha só, ele ultrapassa o limite permitido. Ele tem 100 decibéis. O fone de ouvido no volume alto, olha só como ele ultrapassa. A britadeira, aquele aparelho que fica furando o chão, num barulho horroroso. E o avião a jato, 130, estourou. Os fogos de artifício, 150, olha só. De 100, 105, 130, 150, já ultrapassou o limite permitido e saudável para a nossa audição. Tá certo? Então, aqui está dizendo o que a tia já explicou. Acima de 85 decibéis já é prejudicial à sua saúde auditiva, ok? Vamos aqui só dar uma lembradinha um pouquinho, olha só.
O nível de intensidade sonora, o que é isso? A quantidade de decibéis, a quantidade de barulho, a intensidade de barulhos. Se você está num ambiente em que o barulho vai até 85 decibéis, você só pode ficar exposta a esse barulho por 8 horas. Por 8 horas. Aqui, 90 decibéis, você só pode ficar ouvindo esse barulho, ele já passou do permitido. Então, você só pode ficar ouvindo por 4 horas. Se passar de 4, danou-se. Você pode ter dor de cabeça, pode ter outros problemas, sabia? 94 decibéis. Se dentro do ambiente que você está, já está em 94 decibéis, o barulho, o volume muito altão, então você só pode estar por 2 horas, por 2 horas. Então, vocês estão percebendo, percebam aqui, tia vai resumir a coisa, olha só. 85, 90, 94, 100, 105, 110. De cima para baixo, foi aumentando. Então, quanto mais o barulho for maior, quanto mais o barulho for intenso, você tem que permanecer pouco tempo nesse ambiente. Entendeu? Vou repetir para que você não esqueça. Quanto maior for os decibéis do barulho, do ambiente que você está, decibéis é a quantidade do barulho, é a intensidade do barulho, barulhão. Quanto maior for os decibéis daquele ambiente, menos tempo você tem que permanecer naquele lugar. Menos tempo, porque ele pode desencadear problemas de saúde. Não só problema auditivo. Ah, tia, a poluição sonora só prejudica a minha audição? Não. Dá problema de dor de cabeça, dá problemas cardíacos também. Problemas cardíacos. Você sabia que os problemas cardíacos são desencadeados por excesso de barulho? Vocês sabiam disso? Não? Pois saibam. Saibam. Vocês já observaram que quando vocês retornam do parquinho, que vocês gritam muito, correm muito, falam alto, um com o outro, aí de repente eu ouço alguém dizer bem assim: tia, eu tô com dor de cabeça. Aí a gente geralmente diz: não, é o calor. Mas não é só o calor, gente, não é. A causa da dor de cabeça foi o excesso de barulho que tanto você emitiu, você correu, você gritou muito da dor de cabeça, como foi o barulho vindo dos outros coleguinhas. Então, toda aquela poluição sonora, todo aquele excesso de barulho provocou a dor de cabeça em você, ok? Então, o que é que nós podemos fazer para que a gente não tenha tantos danos na nossa audição? Olha só, veja a seguir algumas medidas que ajudam a reduzir os danos. Danos, gente, são problemas. O que é que nós podemos fazer para diminuir os problemas causados pelo excesso de barulho à nossa volta? Olha só, sua mãe vai à feira, e você vai também. Na feira livre, tem silêncio? Não, né? É muito barulho. Porque é barulho de som, é barulho das pessoas falando alto. Dentro de uma feira livre, gente, tem muita poluição sonora. Então, os decibéis que numa feira é muito maior do que 85, que 85 é o que nossa audição suporta, ok? Então, vamos ver alguns cuidados que nós podemos ter. Evitar ouvir sons, olha só, prestem bem atenção. Para que a gente tenha uma audição saudável e com o tempo a gente não perca a nossa audição, não deixe de ouvir o som, nós temos que ter alguns cuidados. Quais são esses? Evitar sons com volume alto e por período de tempo muito prolongado, e principalmente com fones de ouvido. Aí você está lá de manhã até a tarde com aquele fone enfiado dentro do seu ouvido, num volume máximo. Se você continuar todos os dias seguindo essa rotina, quando você tiver adulto, quando você tiver mais idoso, você vai ficar totalmente surdo.
você não vai conseguir ouvir mais nada, porque isso aqui vai acabar com a sua audição, ok? Outra atitude, evitar ambientes com sons em excesso, lugares onde tem som muito alto, isso aí tem que ser evitado. Reduzir o tráfego de veículos, você tem que, no caso, você evita, assim, a pessoa que anda sempre de carro, que se precisa se deslocar muito de um lugar para o outro, evite os horários onde tem maior quantidade de veículos, certo? Ou vá por outra rota, onde a quantidade de veículos não é tanta, já é ajuda. Outra coisa, incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Olha só que legal. Mais adiante, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que eu achei interessante, e eu confesso que eu desconhecia. Alguns aparelhos eletrodomésticos já vêm com um selo ruído. Selo ruído. Mais na frente a gente vai ver que ele vem colado nos aparelhos eletrodomésticos, que vem medindo de 1 a 5 a intensidade do barulho que aquele eletro emite. Eu achei maravilhoso. E agora, de hoje por diante, eu sabendo disso, quando eu for comprar algum eletrodoméstico, eu vou olhar se o aparelho tem esse selo, certo? Vamos ver agora o seguinte: desenvolver campanhas de conscientização da população sobre os riscos à poluição sonora. Então, agora que você já está sabendo que a poluição sonora, que é o excesso de barulho no ambiente, ele prejudica, ele causa estresse, ele causa problema na sua audição, ele causa problemas cardíacos. A pessoa morreu, tem um ataque cardíaco. Não sabe de quê? Pode ser o excesso de barulho no ambiente que ela vive o tempo inteiro. Isso, ela causa problemas físicos e emocionais na pessoa, gente. Não é brincadeira não, sabia? Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora, onde tem paredão, onde tem carros de som, vários carros de som, que chama paredão aberto, tocando, papocando som. Ligue para a polícia, que ela vem e resolve, que é crime. Poluição, excesso de poluição sonora é crime, certo? E outra coisa, usar protetores auriculares. É uns protetorzinho que a gente coloca dentro do nosso ouvido e a gente diminui totalmente o barulho do ambiente. Quando eu tiver a oportunidade na nossa videoconferência, eu vou mostrar para vocês protetores auriculares, que esse protetor é tipo, tem muitos que vêm, quem faz natação, quando compra aqueles aparelhos para aula de natação, vem o protetor auricular, que você coloca, é um aparelhozinho de silicone ou plástico mesmo, que você coloca dentro do seu ouvido e ele abafa todo o barulho, todo o ruído do ambiente, tá certo? Olha ele aqui, o que eu falei. O selo, esse selo é chamado selo ruído. O Inmetro, ele desenvolveu esse selo para ser colocado em equipamentos de eletrodomésticos. Olha aqui, ó, tipo secadores, liquidificadores, aspiradores de pó. Aí ele vem com a medição de 1 a 5. O 1, ele indica que é mais silencioso, que aquele aparelho é mais silencioso. E o 5 indica que ele é menos silencioso, ou seja, que ele é mais barulhento. Eu achei muito interessante descobrir esse selo, certo? É muito interessante e muito importante para as pessoas. Vamos lá? Ah, agora chegou a hora da gente treinar. Vamos lá, lápis na mão, borracha, que nós vamos responder juntinhos nossa atividade de ciências. Olha só, nesse caso aqui, você vai precisar de jornais ou revistas. Você vai recortar de jornais e revistas imagens de alguma situação em que você considera que existe poluição sonora, certo? Alguma situação que existe, onde existe poluição sonora,
pode ser um carro de som, um trio elétrico, alguma coisa dessa natureza que emite a poluição sonora. Você vai recortar, colar bem bonitinho e depois você vai escrever embaixo ou ao lado a fonte responsável por essa poluição. O que é que ele está provocando? Da onde está vindo essa poluição sonora? Tá certo? Vamos adiante. O que é que está pedindo? Olha isso aqui, o fone de ouvido, que se você tiver, ou eu, outra pessoa, durante o dia inteiro com ele no ouvido, todos os dias, em volume alto, no futuro, nós perdemos nossa audição. A gente não escuta mais nada, certo? Então, olha só, aqui tem assim, converse com um colega sobre uma medida que ajudaria a evitar os danos à saúde causados por essa fonte sonora. No caso aqui, pessoal, ele está se referindo à questão de colagem, que você vai colar a figura, tá certo? No caso, como nós não estamos em sala de aula, você vai conversar com seu primo, com seu coleguinha que mora perto de você, ou com algum familiar de dentro da sua casa a esse respeito, tá certo? Agora nós vamos à segunda questão. Circule as medidas, olha elas aqui. Circule as medidas que ajudam a evitar os danos. Quando a gente fala em danos, está se referindo a problemas. Então, que ajudam a evitar os danos à audição que podem ser causadas pelo equipamento utilizado pela criança na fotografia ao lado. Esse menino aqui lindo, ele está usando um fone de ouvido. Vamos ver que problemas podem ser evitados, nós vamos circular as medidas que ajudam a evitar os problemas desse fone de ouvido. Quais são? Não ouvir o som com volume alto, você vai circular. Vamos diretamente à questão. Não ouvir o som com volume alto no fone vai evitar problemas. Que mais? Evitar o uso do equipamento por tempo prolongado. Olha só, essas duas medidas que você vai circular ajudam a quem usa esse fone de ouvido a proteger a audição contra alguns problemas, certo? Então, você vai circular essas alternativas, certo? Vamos adiante. Agora você vai para a página 218. Olha, estamos no fim, no instante, nem percebemos. Vamos lá, 218, do seu módulo 3, estamos no módulo 3. Temos outra manchete aqui, olha. Minhocão, minhocão aqui não está se referindo a uma minhoca gigante. Esse minhocão aqui está se referindo a uma via de trânsito que existe na cidade de São Paulo. Entendido? Então, esse minhocão aqui não é uma minhoca gigante, é uma via de trânsito que as pessoas, os paulistas, apelidaram de minhocão, pela extensão dela como ela é. Aí deram o nome de minhocão. Então, a manchete diz o seguinte: minhocão, tirar veículos reduziria a poluição sonora pela metade, diz estudo. Estudo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SMDU, mostrou que o local é um dos pontos mais ruidosos de São Paulo. Então, essa manchete está dizendo que nessa avenida, nessa via aqui, é muito barulhenta, tem muita poluição sonora. Então, o barulho ia diminuir se tirassem os veículos dessa via, se tirassem esses meios de transporte dessa via. Então, vamos escrever aqui na letra A, olha só, qual é o assunto tratado na manchete? Qual é o assunto tratado na manchete? Vamos ver. Vamos arrumar direitinho, começando com letra maiúscula. Vamos escrever qual é o assunto dessa manchete. Vamos ver. A poluição sonora gerada. A
poluição sonora gerada pelos veículos pode ser reduzida se esses transportes pararem de rodar nessa via. Pararem de rodar nessa via. Pronto. É o que está dizendo, é o que os moradores querem, gente. Que se esses veículos pararem de rodar nessa via, vai diminuir a poluição sonora dessa parte da cidade, porque deve ser muito, muito, muito incômoda, certo? Agora a gente vai para a letra B. Vamos para a letra B. Copiaram, né? Estão entendendo direitinho o assunto? Assunto muito fácil, a gente já está terminando, ok? Vamos ver. Circule na manchete a fonte de poluição sonora. Qual é a fonte de poluição sonora, minha gente? Os veículos. Circule aí no seu livro, no seu módulo 3, o nome veículos. Circule. Pronto, circulou? Ótimo. Podemos ler a letra C. Olha só. Nos ambientes que frequenta, como residência, escola e parques, essa fonte de poluição sonora afeta você? Aí é você que responde. Nesses lugares por onde você anda, a poluição sonora afeta você? Aí você vai comentar com as pessoas que moram na sua casa, que esses comentários seriam entre a gente em sala de aula. Como vocês estão em casa e nós estamos separados momentaneamente, você vai fazer esse tipo de comentário em casa, com seus familiares. É até bom, porque aí cada um vai saber nos ambientes em que frequenta. Se em casa está havendo muito barulho, na escola nós sabemos que tem muito barulho, é impossível não ter, né? Nos parquinhos por onde vocês andam, se essa poluição está afetando você de que maneira, certo? Pronto, agora nós vamos marcar X. Vamos marcar X na resposta certa. Letra A. A poluição sonora pode causar, além dos problemas auditivos, ela pode causar resfriado ou insônia. Insônia, gente, para quem não sabe, é falta de sono, a pessoa não conseguir dormir. O que será que ela pode causar? Insônia, isso mesmo. A poluição sonora, ela causa insônia, a pessoa não consegue dormir. Letra B. Para sons com 90 decibéis, o tempo de exposição máxima diário indicado é de 4 horas. Lembram que eu falei? Quanto maior os decibéis, quanto maior... Gravem na mente de vocês. Até 85 decibéis é mais ou menos permitido que a nossa audição consegue. Acima, quanto maior os decibéis, menos tempo você tem que permanecer ouvindo isso, está permanecendo nesse ambiente. Quanto maior os decibéis, menos tempo você tem que permanecer nesse ambiente, senão você vai ter problema de saúde.
Na letra C, a poluição sonora causa perda da audição passageira ou permanente? Hein? Ela é permanente. Permanente, ou seja, você perde sua audição total, você não consegue mais ouvir, ok? Então, e aí, gente, conseguiram responder direitinho? Conseguiram acompanhar? Não foi legal a aula de hoje? Nós falamos de um assunto que nos atinge com força e com altura. E aí, conseguiu? Conseguiu responder? Conseguiram entender sobre poluição sonora, que é o excesso de barulho no ambiente e que todo excesso de barulho causa estresse, dor de cabeça, causa problemas cardíacos também e outros problemas físicos e psicológicos na nossa mente. Não é só a perda auditiva, que já é grande, né? Então, estão lembrados qual é até onde é permitido, quantos decibéis é permitido a nossa audição? Até, o mínimo. Qual é? 85 decibéis. Até 85 decibéis. Passou disso, você tem que permanecer o mínimo possível nesse ambiente onde tem mais de 85 decibéis, ok? Para que você tenha uma saúde, tanto sua saúde auditiva como uma saúde geral, ok? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!